A graça e a paz em nome de Jesus, tudo bem? Vamos lá, vamos para o segundo vídeo do estudo de Ruth. Eu não vou ler versículo nenhum, é como se fosse uma continuação do vídeo de ontem. Volta lá, veja o primeiro vídeo, onde eu vou falar do significado dos nomes, né, dos personagens envolvidos. E hoje eu quero rapidamente montar um pano de fundo para você dessa história. Vamos lá. É uma história de amor, Ruth é uma história de amor, e é uma história de amor que ela entra em contraste com o livro de Juízes, né? Porque você vai ver que o livro de Juízes só tem lutas, só tem contendas, e isso deixa bem claro o nome do livro Juízes, né? É um período de juízos de Deus. Veja, quando há falta da liderança espiritual, o povo perece, o povo se desespera. E veja, de 330 a 350 anos, houve instabilidade política nesta época, fragilidade econômica, as pessoas passavam fome, né? Não é por isso, é justamente por isso que Elimeleque saiu de Belém e foi morar em Moabe. É um período de corrupção moral, de degradação, de apostasia espiritual. Nesse tempo, eles viviam crises repetidas, né? O Senhor, ele levantava um povo para oprimir o povo de Deus, o povo dele, ele levantava os inimigos para oprimir, aí vinha um juiz, levantava um juiz, esse juiz trazia novamente o povo para os caminhos do Senhor, o povo, Deus dava livramento, o povo andava bonitinho durante um tempo, depois se desviava de novo, e esse é um ciclo repetido, e vai ficando cada vez mais profunda estas crises. No final do tempo, do período de Juízes, Deus escolhe um capítulo todo para mostrar a saga da família de Elimeleque, né? O livro de Ruth, ele está inserido lá para o final da história de Juízes. Tudo isso para mostrar que Deus se preocupa com esse homem e com a família dele. O Senhor vai tratar a história dele. Eu quero que você saiba do seguinte: no meio da multidão, né? Assim como ele fez com Elimeleque, que inseriu a história da família desse homem no tempo ali no livro de Juízes, Deus no meio da multidão, ele conhece você, ele sabe quem é você, ele se preocupa com você, ele trata você de maneira individual, de maneira particular, de maneira especial. O Senhor sabe quem é você no meio da multidão. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela se rastejando ali no chão, ela só encostou na aula de Jesus. Jesus parou tudo. Deus sabe quem é você. Ele está preocupado com a sua história, sim. Essa família em tempos de fome, eles saem de Belém, eles vão buscar refúgio em Moabe. Veja, eles estão saindo lá de Belém porque eles estão perdendo coisas, né? Eles estão perdendo coisas por causa da crise, mas em Moabe eles perdem as suas vidas, morrem os filhos, morrem o marido. Eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. Fugir nem sempre é a melhor escolha. Coloca isso na sua mente. Ou você suporta o problema ou você foge do problema. Só tem essas duas opções. E fugir, como foi Elimeleque, fugiu porque estava perdendo coisas e acabou perdendo a própria vida. Você precisa usar o problema como um aprendizado, né? O problema não pode ser o seu coveiro, ele precisa ser o seu professor, você precisa encarar ele de frente. E nós estamos numa geração onde é muito mais fácil fugir, onde é muito mais fácil escapar, do que se aprender a enfrentar as crises. Elimeleque, ele não quis esperar a direção de Deus. Olha só essa frase: fracasso só é fracasso quando não se aprende com ele, porque quando se aprende com ele, ele se torna um instrumento pedagógico. Há momentos em que nós precisamos fugir. Tem horas que a sabedoria do Deus Altíssimo para nós é fugir, né? Lembra lá de José sendo tentado pela mulher de Potifar? Qual é a orientação dele ali? É fugir, né? Paulo vai orientar Timóteo, aí o que ele fala? Timóteo, fuja das paixões da sua mocidade. Então tem horas que Deus vai dar orientações para fugir, mas tem horas que fugir é covardia.
Tem horas que fugir é um não enfrentamento. Hoje nós vemos casamentos onde o mais fácil é se separar. E a desculpa é incompatibilidade de gênios, né? Então existem casamentos que na primeira crise já são vulneráveis, já não querem resolver nada. Saiba que a providência de Deus, ela não se frustra, mesmo quando nós falhamos, né? Quando tomamos a direção contrária da direção divina, Deus não falha. Deus não falha nunca. Noemi, ela começa a colecionar uma série de fracassos lá em Moabe. Ela perde o essencial. Ela perde pessoas, e lá ela vai perder o marido, ela vai perder os filhos, ela vai perder a herança dela, ela vai perder a segurança dela, ela vai perder a sua descendência, né? Para o judeu é algo muito importante a descendência. Ela vai perder a alegria dela, ela vai entrar numa derradeira solidão e amargura. Só que Noemi, ela ouve uma boa notícia. Nós precisamos emprestar os nossos ouvidos para boa notícia, né? Hoje mais do que nunca, você precisa fechar os seus ouvidos para as más notícias e abrir os seus ouvidos para as boas notícias. Ela ouve falar que tem pão na casa do pão, o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Voltou a ter pão em Belém. Ela sai de Belém porque ela está perdendo coisas, vai para Moab onde perde pessoas, e ela ouve boa notícia, ela resolve voltar para Belém. E as suas noras a acompanham. As suas noras acompanham ela de volta. Depois eu vou traçar para vocês esses trechos direitinho, a gente vai ler amanhã essas passagens, tá? Elas vão voltar com ela, e eu quero que você preste atenção em algo. Aí nós vamos ver a fidelidade de Orfa e a fidelidade de Ruth, tá? Ela vai voltar, ela ouve boas notícias. Eu não sei ao que você tem prestado seus ouvidos, se é boas notícias ou más notícias. Eu sei que nós temos a questão do copo meio cheio, do copo meio vazio, sabe? Tudo é uma questão de perspectiva. Comece a perceber as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, e eu tenho certeza que tem muita coisa boa, muita coisa boa. Então, empreste os seus ouvidos para as coisas boas que Deus quer falar para você. E veja, Deus pode restaurar a sua vida. Você pode ter perdido filhos, você pode ter perdido marido, você pode ter perdido muita coisa. Deus pode restaurar. Lá em Isaías vai falar que ainda que uma árvore seja cortada no teu tronco, Deus pode fazer florescer esse tronco que parece que já está morto. Deus pode fazer florescer. Amém? Amanhã nós vamos ler alguns trechos seguidos. Nós lemos ontem, né? Do versículo 1 ao 5. Nós vamos ler o trajeto amanhã. Como é que foi a despedida de Noemi com as suas duas noras? Por que uma acompanhou? Por que a outra não acompanhou? Nós vimos ontem que a Orfa não era uma mulher ruim, mas ela era hesitante, né? A fé dela não era muito firme. E nós vamos ver a determinação de Ruth. Amanhã nós vamos ler essas passagens. Então fica ligadinha aí, e amanhã a gente volta novamente com esse estudo de Ruth. Deus abençoe e fique na paz.